Agora, pegando o gancho do Davi e trazendo agora para nós, adultos, que quer fazer o dinheiro encontrar com o outro, né? Você falou conhecimento, comportamento e planejamento, tá certo? Conhecimento, a gente está aqui, colocando a cabeça para pensar e estamos nos capacitando, né? Queremos nos capacitar para poder alcançar esse mínimo de entendimento. Agora, ajuda a desmistificar o seguinte, prof, né? Muita gente acha que a questão financeira só dá certo quando você ganha muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, para a Cláudia é fácil falar, né? Ela ganha 100 milhões de reais por mês. Para o Paulo é fácil, ganha 100 milhões de reais por mês. Eles acham que ganha 1 milhão de reais por mês, né? Então, todo mundo acha isso. Quando você vê uma pessoa que financeiramente é organizado, você logo deduz que essa pessoa ganha muito dinheiro. Mas a verdade não é essa, né? Porque aqui, depois do conhecimento, vinha o comportamento e o planejamento, né? Quer dizer, então, que você não precisa ganhar milhões e milhões. Claro que todo mundo que queira ganhar milhões e milhões é ótimo, né? Mas e se não ganhar? Dá para ter dinheiro no bolso também? Com certeza, eu acho que é isso que a gente tem que abordar aqui, porque é a realidade da maioria das pessoas do nosso país, né? A gente tem um mínimo de pessoas que são milionárias e que respiram o dinheiro entrar na conta e não precisa se planejar para continuar tendo dinheiro, né? Eu acho que essa é a questão. Agora, Paulo, você comentou uma coisa, só pegando o gancho do que você tinha comentado com o seu filho, você deixou ele tomar a decisão e teve uma sequência, você conversou sobre a decisão com ele, né, então isso é importante, porque assim a gente está educando, tá, isso é importante. Eu acho que é isso que nos diferencia dos animais, né, o animal ele é adestrado justamente porque ele não consegue retransmitir aquele comportamento e aquele aprendizado, ele simplesmente aprende. Nós, seres humanos, que temos consciência, que temos poder de decisão, é nossa obrigação, nossa responsabilidade transmitir o conhecimento e fazer essa roda girar. E isso, eu vou dizer também que eh, o falar, ele acaba sendo um mínimo do que a criança observar o nosso comportamento. Então não adiantaria nada eu estar aqui dizendo para vocês sobre educação financeira, planejamento financeiro, se eu também não agisse dessa forma, né. O Então exemplo, aí né? vamos fazer O as coisas exemplo. casarem, né. O exemplo, O né? O exemplo, exemplo ele tem que isso, andar de mão dada com o discurso. Olha a isso. pergunta da Daniele, que é sobre o que você está falando aí, ó. Daniele Menezes. Ó, opa, estou com isso no meu planejamento. Estou montando um cronograma com as tarefinhas diárias, né? Do pessoal dela lá, ó. Como alimentar o cachorro e dar pequenos valores de 50 centavos. Ela até ficou, agora questiona, mas como que eu vou precificar corretamente, né? Eu acho que isso aqui, prof, tem a ver com a realidade de cada um, né? Porque a verdade Isso, não é exatamente o valor, mas sim o aprendizado, né? exato. E eu acho assim, o valor em si, Daniele, você fica de acordo com a tua realidade aí mesmo, né, ou até às vezes de acordo com o desejo da criança. Vai que ela esboçou a vontade de querer uma bicicleta e você, como uma mãe responsável, está fazendo com que ela consiga comprar essa bicicleta. Então, de repente, as tarefas podem ser, recompensadas com remunerações diferentes conforme o tempo que elas levam para ser feitas ou então com a dificuldade delas serem feitas, porque, querendo ou não, se a gente, olhar para a nossa vida, nós somos remunerados pelo nosso tempo de trabalho, pelo nosso conhecimento, pelo que a gente entrega, né, no nosso trabalho, é assim. Então, a criança, quando você faz isso, olha, essa tem uma remuneração maior porque ela leva mais tempo, né, ou ela é mais difícil de fazer. Então você consegue também educar dessa forma, né. Você já faz uma educação 360 ali. Agora, Paulo, você questionou ali como é que fazer de fato o dinheiro entrar, o comportamento, né. Sobre essa segundo item que envolve a educação financeira, que é o comportamento, eu acho que esse é o mais difícil, e esse é o que leva mais tempo para a gente conseguir fazer, tá. Porque, gente, mudar não é fácil, né, criar novos hábitos é difícil demais, mas aqui eu acho que tem um ponto bem determinante, que é quais são os seus objetivos. O que você está fazendo? A despesa que você está tendo está relacionada com os seus objetivos de vida? Eu acho que esta pergunta, ela pode ser determinante para você mudar o comportamento. E eu tenho um exemplo bem claro para dar para vocês.
há muitos anos, eu vou dizer aí faz uns 25, 26 anos, eu acho que quando eu comecei a ter essa consciência, foi um pouquinho tarde já, mas foi quando eu cheguei e falei: "Deixa eu ver para onde está indo o meu dinheiro, porque não é possível, né, não é possível que não está sobrando". Não é que eu ganhava muito bem, né, como eu falei, nós estamos falando de uma realidade de um povo brasileiro que não tem super salários, que não ganha bem, que às vezes ganha o exato ali. Para quem ganha o exato, gente, precisa de planejar, tá. E a história que eu vou contar tem a ver com isso. Então faz uns 25 anos, mais ou menos, eu comecei a olhar, quando eu digo olhar, é escrever para onde estava indo meu dinheiro. Tudo que eu gastava, eu colocava ali. E aí, eu saía do trabalho por volta das 6 da tarde, tinha que pegar ônibus para ir para casa. Só que, claro, trabalhava no centro de Curitiba, eu estou em Curitiba, não sei onde é que vocês estão aí, né, de onde vocês estão assistindo. Então, assim, era bem no centro de Curitiba. O que que acontece com o ônibus 6 horas da tarde? Está super lotado. Então, o que que eu fazia? Acabava descendo numa pastelaria que tinha ali embaixo do prédio onde eu trabalhava e comprava um cafezinho. Eu gastava mais ou menos uns R$ 3 por dia, com um cafezinho, com alguma besteirinha, com alguma coisinha, até esperar um ônibus mais vazio. E eu fazia isso, gente, todo dia, todo santo dia. Ah, mas é só R$ 3. Sim. Por isso que a minha fala um pouquinho mais para frente, que vai falar sobre orçamento familiar, ela a primeira coisa do orçamento familiar é a gente não pensar no dia, muito menos pensar no mês, nós precisamos pensar no ano, tá? Por quê? R$ 3 por dia não é nada. Só que quando eu coloquei essa conta na ponta do lápis e fiz a minha despesa para um ano, aí, Paulo, assim, ó, descontando 30 dias de férias ali, sabe quanto que eu gastava com um cafezinho? Que não tinha absolutamente nada a ver com os meus objetivos de vida. Gente, não estou falando para cortar o cafezinho, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando para a gente gastar com consciência e olhando para um todo. Saber quanto que está gastando Isso. Num ano, eu gastei R$ 760 em com cafezinho. cafezinho. É Olha isso. isso. O que que o café está relacionado com o meu objetivo de vida? Nada. Ele estava ali para suprir um tempo, uma "ai, que vontade, já porque estou aqui mesmo", tá. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Veja, também não estou falando para todo mundo adotar aqui a síndrome do de patinhas, virar mão de vaca, pão duro e não gastar mais. Não se trata disso, gente. Se trata de gastar com consciência, se trata de saber com o que está gastando, tá. Então, eu gastei esses mesmos R$ 760 que eu daquele ano comprando uma bicicleta. Olha aí. Naquela época dava, né? Você direcionou de maneira consciente Isso. aquele valor, né, Exato. uma E aí, o vez que que mapeado. acontecia? Sobrava meu vale transporte e eu ainda estava cuidando da minha, né, Sim. saúde, enfim, Uhum. me exercitando de alguma forma, tá. É disso Prof, que deixa estamos eu falando, gente.